Olá, seja bem-vindo, dia 11 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h10 da manhã e você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 48.375 casos de Covid-19. Desse total, 46.744 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguardam o resultado do exame 654 pessoas. Infelizmente, já são 928 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 7 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 2 internações, sendo 1 em UTI. E dos casos suspeitos, 5 pessoas estão internadas e até o momento 3 estão na UTI. Somados, os números representam 16% de ocupação em leitos de UTI e 18% em leitos de enfermaria. Agora sobre a vacinação, já foram 606.709 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 81% receberam a dose reforço. Também uma notícia muito boa sobre essa imunização. Lembrando que todas essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Nesta semana foi comemorado o Dia Nacional do Documentário Brasileiro e para conversarmos sobre produções, nós estamos recebendo o documentarista e produtor audiovisual Wagner Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Wagner. Um prazer ter você aqui. Bom dia, obrigado. Um prazer estar aqui para conversar um pouco. Wagner, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre documentário brasileiro, queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua carreira, né? Você é formado em rádio e TV ali em São Paulo, tem bastante experiência com produções, produtoras audiovisuais e também com projetos públicos. Como que começou esse interesse com o audiovisual? Então, é bem interessante mostrar que eu acho que a gente já vai conversar um pouco disso sobre a importância do poder público, né, de iniciativas públicas. Então, eu fiz em 2003 uma oficina de teatro e de audiovisual aqui na cidade de Jacareí pela Fundação Cultural. Então foi quando eu comecei a me interessar, eu já estava com 20 anos, um pouco mais velho, assim, tinha feito cursos técnicos, mas na faculdade ainda não, e acabei me interessando muito por teatro e audiovisual. Comecei a trabalhar com teatro, produção até atuando, com grupos aqui da cidade, e, de novo, política pública, fui bolsista do ProUni em 2006. E daí eu consegui uma bolsa em São Paulo, primeiro momento na Uni Santana, na faculdade ali perto do Tietê, e no meio do ano consegui uma transferência para Belas Artes em São Paulo, também como bolsista do ProUni. Daí entrando na faculdade, comecei a experimentar a faculdade, então isso foi bem interessante, né, porque eu tinha guardado uma grana, poder ficar lá, pagar todos os custos, mesmo sendo bolsista em transporte, tudo isso, e eu consegui vivenciar a faculdade. Então participar de semana de artes visuais, semana de comunicação, a faculdade tinha arquitetura, tudo, e comecei a fazer a produção, ficar próximo de professores, e como eu tinha essa experiência da educação, da formação, comecei primeiro a ministrar oficinas. Então em projetos de oficina de cinema, oficina de vídeo, stop motion pelo interior, pelo Vale Histórico, em ONGs, e me aproximei com essa produção em ONGs, né? Então, no primeiro momento, eu acabei trabalhando mais com formação, e ali no final da faculdade, 2012, 2010, que depois eu fiz uma pós também, pela própria faculdade, eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo ligado à cultura, um site chamado Vila Mundo, que ficava na Vila Madalena, região de Pinheiros. Então, naquele momento, surgindo as câmeras DSLR, que são essas câmeras que filmam, então era mais fácil o acesso e tudo. Comecei a produzir muito conteúdo e foi a hora que eu comecei a investir na minha produtora mesmo. Então, enquanto produtor, eu tenho mais ou menos 12 anos, né? Mas essa experiência do audiovisual já praticamente há 20 anos. E voltei em Jacareí em 2013, dando oficinas. Então, esse ciclo que eu gosto muito é trabalhar com formação, produção, né? E a produção cultural, como você citou também. Isso é muito legal, né? Que você acabou retribuindo de alguma forma o que você teve aqui na nossa cidade. E foi bem interessante, porque eu consegui fazer a oficina em 2003. Em 2013 eu voltei para Jacareí e dei a oficina depois de 10 anos, né? Legal. Então toda essa turma que a gente conhece, que foi depois saiu ofícios também, então foi bem interessante essa relação de poder voltar para a cidade. Wagner, justamente sobre, né, você acabou de falar do Ofícios, que foi um documentário que você participou. O dia do documentário brasileiro foi no dia 7 de agosto. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a sua experiência com o documentário, queria que você comentasse um pouquinho o que define o gênero documentário dentro do cinema, dentro do audiovisual. Quais são as principais características? Assim, tem vários conceitos que a gente podia aprofundar, mas eu gosto de usar um conceito que é mais simples das pessoas entenderem. A grande diferença de uma ficção e documentário, na ficção você dirige atores. Você está dirigindo pessoas que estudam um texto e está interpretando. No documentário você dirige pessoas reais.
Ou você, às vezes, não está dirigindo pessoas, você está fazendo natureza. Então, você está trabalhando com o recorte da realidade. Então, esse eu gosto de usar uma coisa bem simples, mas para as pessoas entenderem um pouco a diferença da ficção e do documentário. Então, a ficção, a pessoa recebe um roteiro, você dirige o ator, vai para lá, senta e tal. No documentário, você dirige personagens, que são pessoas reais, que ela pode fazer o que você, às vezes, está dirigindo ali, mas é um pouco mais, você lida com acasos. Né? Quando você pega um documentário que você vai para uma comunidade indígena, por exemplo, você não está dirigindo, você tem os personagens, aqueles personagens são reais. Então, acho que a grande diferença é isso. Você dirige ou personagens reais, ou você lida com o real, né, com o recorte da realidade, ou a ficção seria com esses personagens. Isso né? é muito importante, né? A gente vai conversar um pouquinho depois, mas ainda assim o documentário tem a interferência do diretor, né? Sim. Seja pelo modo que coloca a câmera, seja pelo corte que é realizado, mas a principal diferença é justamente essa direção de quem está participando. Isso, depende muito de documentário. Se é um documentário seu autoral, que você quer lidar com uma realidade, você está trazendo todo o seu viés de histórico, de ideologias, do que você conhece. Então, eu faço o recorte daquela fala. Então, não que você vai induzir aquilo de uma maneira certa ou errada, mas eu quero muito essa fala sua, que você vai contar essa experiência. Então, você tenta trazer isso. E aquela outra coisa que você acha que não vai reforçar dentro do seu discurso, dessa narrativa que você criou no documentário, normalmente na montagem, na edição, você corta. E o documentário é isso, também é outra diferença que a gente pode falar. A ficção você tem um roteiro. Né? Então você faz o roteiro, você grava, com base nesse roteiro, e depois faz montagem. Você pode derrubar cenas, não necessariamente tudo que você grava vai para a ficção. No documentário, a gente fala que muitas vezes você tem 3 roteiros, né? Porque você tem um roteiro de pesquisa, você levanta os personagens, quais que são as perguntas que você vai fazer. Depois você tem um roteiro de filmagem, quais são os planos que você vai fazer. Depois você assiste tudo o que você fez e faz um roteiro de edição. Porque aquilo que eu pensei em fazer, num dia choveu. Ou a chuva me trouxe um elemento que eu achei que não ia ficar interessante e ficou, eu vou começar com ela. A fala daquele personagem ficou muito melhor do que a outro e aquele personagem meu que seria secundário acabou virando o personagem principal, ou seja, o roteiro nasce 3 vezes. Então nessa parte acaba sendo até um pouquinho mais complicado, que toda hora você tem que olhar, voltar, rever o seu roteiro. Ótimo. Wagner, como que esse gênero entrou na sua vida, né? Você já participou de documentários aqui da cidade como Capital dos Biscoitos, Ofícios, e o último que foi Narrar para Encantar. Esse Capital dos Biscoitos e Ofícios pelo Núcleo Audiovisual, né? Que é um coletivo aqui da nossa cidade. Como que o documentário entrou na sua vida? Você sempre teve interesse por esse gênero? Na verdade, assim, o documentário, muitas vezes, principalmente produtores independentes, acaba entrando mais fácil na vida, porque assim, ele acaba sendo um produto mais barato de se fazer em algum momento e, às vezes, com menos recursos você consegue fazer. Então, por isso que, às vezes, não só o gênero de documentário, mas uma videoreportagem, um vídeo documentário com um pouquinho, assim, ele fica mais fácil de produzir. Então, na época da faculdade, eu cheguei a fazer alguma ficção, alguma outra coisa dentro da faculdade, ali um pouco de videoclipe, mas na hora que você vai para a rua, assim, você vai pensar uma ficção, você tem diretor de arte, diretor de fotografia, o diretor, o preparador de elenco, o cenógrafo, elétrica, iluminação, começa a equipe fica muito grande. Qualquer curta metragem para fazer de ficção, se for pensar numa lógica de pagar todo mundo, não essa lógica de guerrilha, é 80, 100, 150 mil reais para fazer um curta. Então, assim, a gente que vem nessa realidade de bolsista, produzir e tal, quando você vai para documentário, não que ele seja muito mais barato, para pagar todo mundo tem um custo também, mas às vezes o documentário você pode fazer você sozinho. Você tem uma câmera, tem um mínimo de conhecimento de captação de áudio, de luz, você já começa a produzir. Normalmente documentaristas trabalham em dupla. Claro, você tem mais orçamento, você tem um som direto, você começa a ter. Então, o documentário começou a surgir na minha vida por causa disso, nessa lógica um pouco mais fácil de produzir. Daí no Vila Mundo, que era muita lógica de fazer registro de pessoal ligado à cultura, eu comecei a ter liberdade. Então tinha tipo, eu indico, então era um artista que indicava um outro artista, então um grafiteiro lá que indicava, e eu tinha liberdade de como produzir isso. Então tinha umas trilhas que a gente fazia, que a gente pegava uma pessoa para falar sobre brechós de lá. Né? Então eu tinha toda a liberdade de fazer uma videoreportagem, mas com um olhar um pouquinho de documentário. Então isso naturalmente foi entrando na minha vida. E quando eu trouxe na oficina aqui em 2013, foi quando ficou mais forte. O grupo chegou a fazer 2 ficções, enquanto oficinas, né, foi um ano, mas no meio a gente trabalhou muito com o gênero documentário. E nos trabalhos que o Daniel Leite e o Thiago Vinícius fizeram, a gente se aproximou de Gilmar, que é o cabeleireiro aqui da cidade, que faleceu há pouco tempo. E a gente percebeu, nossa, a gente fala muito de mestres da cultura popular, né, que ainda bem que estão sendo registrados hoje em dia, mas ninguém fala desses mestres dos ofícios que ficam nessa linha tênue. E essa visão do documentário, que essas pessoas podem sumir, você não sabe que nem que existiu. E surgiu essa ideia. E que fazem parte das vidas dos jacarenses. Do cotidiano, assim. E quando a gente foi muito louco, a gente falou, nossa, será que tem essas pessoas na cidade ainda? E quando a gente foi produzir, a gente levantou mais de 20 personagens, a gente tinha só 7 para
tipo, dinheiro para produzir. E foi assim que o documentário entrou mais na minha vida. Daí eu cheguei a fazer isso. Eu fiz documentário autoral, é uma coisa que eu estou tentando fazer mais agora, porque no ofício eu trabalhei mais com produção executiva, na parte de produção pedagógica, mas como você falou, como foi um projeto coletivo, ali tem um olhar de todo mundo. Então você pega umas pessoas, eu, a Glaucia, o Daniel, começa a ter essa visão de produzir documentário, então era uma coisa bem coletiva, assim, né? No Capital do Biscoito, mesma coisa, eu trabalhei mais a produção executiva. E eu trabalhei muito com documentários encomendados. Então, por exemplo, eu fiz o Turismo Social do SESC, teve o Congresso Mundial de Turismo Social, eu gravei com os quilombos lá do Vale do Ribeira, gravei a Cidade de Socorro sobre turismo e acessibilidade, com os indígenas aqui de Boracéia, São Sebastião, né, falando sobre... Mas era um documentário. Qual que é a diferença desse documentário encomendado, assim? Porque, assim, eu tenho uma linha tênue do que eu posso falar ou não. Tem uma editorial certinha. Que aí entra um pouquinho isso, eu tenho que seguir. Eu tinha uma liberdade de produzir, de puxar, porque eles não me deram roteiro, mas, Vargas, tem que focar isso do turismo social, tem que mostrar essa relação. Mas foi uma coisa muito interessante, porque, assim, a gente passou 12 dias viajando pelo litoral de São Paulo e conheceu comunidades que a gente nem imaginava que existia. Então, o documentário tem a visão também de trazer luz para esses lugares que a gente não sabe que existe, que é a lógica de uma reportagem também jornalística. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do documentário, Wagner, peço licença um pouquinho. Vamos falar sobre esporte? A equipe feminina do Jacareí Rugby se sagrou campeã da primeira etapa do Super Sevens da segunda divisão, que é o torneio disputado em Curitiba. As Jacarés seguem em busca do acesso para a primeira divisão do torneio. No último final de semana, o Jacareí Rugby feminino conquistou a primeira etapa do Super Sevens da segunda divisão em Curitiba, no Paraná. Participaram do torneio 6 clubes de 3 estados do país. Com retrospecto de invencibilidade, tendo 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos, a equipe faturou o título após vencer o Pasteur por 26-0, finalizando a campanha com 14 pontos ganhos nesta etapa e 22 na classificação geral. Esta foi a primeira vez que o clube participa deste torneio de forma competitiva. Apesar de ainda ter mais 2 etapas do torneio pela frente, ser campeão é um passo importante para o acesso à primeira divisão. Bom, eu acho que a gente já sabia que ia ser um pouco duro, né? Já trabalhamos forte nos treinos, né? E viemos pra cá já não sabendo que ia ser fácil, que ia ter times bem fortes, bem pesados. E trabalhamos a equipe e conseguimos levar um título para casa, né? Muito feliz, muito contente, agora é só comemorar. Bom, estou muito contente, estou muito orgulhoso da equipe. As meninas estão vindo fazendo um trabalho desde a categoria de base há um bom tempo e aí a gente está colhendo esses frutos aí com esse campeonato do acesso. A gente teve muitas meninas que vieram de uma nova leva da categoria de base, que estão consolidando a equipe adulta do time, né, do Jacareí. E estou bem contente com o trabalho que elas fizeram, a preparação que elas fizeram, a dedicação delas diária, que premiaram aí com esse título da primeira etapa. A equipe feminina do Jacareí Rugby volta a campo nos dias 17 e 18 de setembro em São Paulo e 5 e 6 de novembro em São José dos Campos, pelas etapas restantes do campeonato. Parabéns aí pela equipe e a gente deseja toda sorte, todo esforço aí para o pessoal do rugby feminino. A gente volta a conversar com o Wagner Rodrigo, que é produtor audiovisual. Estamos conversando sobre documentário brasileiro. No dia 7 de agosto foi comemorado a produção de documentário brasileiro aqui no nosso país. E lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvidas e comentários também por meio das nossas redes sociais. É só acessar o Facebook, YouTube, lá a gente está ao vivo. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e participar junto com a gente. Wagner, aqui na nossa cidade a gente tem bastante fomento, né? A gente, por exemplo, tem o Corvo de Gesso, tivemos o Festival de Curta Jacareí. Como que você observa que o cenário do documentário aqui na nossa cidade? Você acredita que a gente tem potencial, não só em Jacareí, mas eu acho que em região? O Vale como um todo tem um grande potencial, né? Tem um núcleo do polo do audiovisual surgindo, com uma galera de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté discutindo isso. E assim, por que eu acho que o audiovisual como um todo tem um potencial, mas o documentário também é forte, assim, por questão do acesso, né? Então você tem a função um pouco do poder público, já falando de novo, você tem leis de incentivo à cultura. Então, por exemplo, aí você tem a LIC. Então, se for ver as produções aqui, a gente tem vários, eu tenho até medo de falar alguns e esquecer dos outros, né? Mas a gente tem o Daniel Paiva, tem o Vitor, tem a galera da Glaucia, o Thiago, Emerson, uma galera que já produziu documentário aqui na cidade e muito com potencial de lei de incentivo, né? Então, você pega desde o Vitor, que fez o Sapucaia, lá em 2006, 2007, e daqui pra cá, eu não consigo lembrar de cabeça quantos documentários feitos na cidade, muitos, né? E tem muitas pessoas produzindo.
Então, eu acho que sim, tem uma leva grande de possibilidade. E o interessante é sempre falar, quando alguém vê também essa coisa de lei incentivo, né? Então, a pessoa ganhou para fazer aquilo, nossa, ela recebeu X. Cara, o quanto que é uma cadeia produtiva, né? Então, você já trabalhou em projetos, né, também de lei de incentivo, assim, quanto você remunera? Você, às vezes vai fazer o evento de lançamento, contrata um pipoqueiro da cidade que vai lá também. Então, não é só a equipe técnica, né? Então, quando a gente pensa em produções de projetos, principalmente baseados em lei de incentivo, o quanto que isso gera e movimenta. Você citou o próprio Festival Curta Jacareí. Quantas pessoas de outras cidades veio para a cidade, ficou hospedado nos hotéis aqui, almoçou nos restaurantes, quanto que isso movimenta. Então, acho que é importante a gente falar sempre da questão estética, da importância do conteúdo, o que o documentário retrata, mas mostrar também o impacto econômico, que muitas vezes as pessoas esquecem quanto que as pessoas vivem disso e trabalham com isso, né? Falando um pouquinho, né, você falou um pouquinho sobre a questão técnica, agora um pouquinho sobre a questão da importância do documentário. Wagner, o que difere, né? Por exemplo, eu tenho um tema, por que eu vou fazer um documentário e não uma ficção sobre um tema? Exemplos. Por exemplo, a questão dos biscoitos. Por que talvez eu não poderia fazer uma questão mais de ficção e fazer um documentário? Ou a questão do ofícios? Qual a importância do documentário, o gênero documentário? Tem uma frase, eu não lembro exatamente quem que falou, se foi uma teórica ou uma pesquisadora uruguaia, que fala que assim, o documentário é como se fosse uma família sem um álbum de fotografia. Então, um país que não produz documentário, ele não tem um registro histórico seu. Então, eu achei muito forte isso. E é muito louco a gente falar isso, porque hoje não existe mais aquele álbum de fotografia impresso, mas você tem um álbum de fotografia digital. Tem aquela lembrança que te avisa de 4, 5 anos atrás, você vê a foto do seu sobrinho que era pequenininho, quanto que isso te faz. Um país que não tem documentário, ele não tem essa visão desse recorte da sua história, né? Então, acho que isso é uma primeira questão de importância. Agora, por que dá ficção e documentário? Eu sou uma pessoa que eu acho que quase tudo da ficção dá documentário. Depende muito da visão que o diretor vai fazer, né? Porque assim, do orçamento que ele tem, de como que ele vai abordar isso. Tem uma questão de uma outra colega minha, Drica, que falava, que ela é cineasta, produtora, que ela fala assim, muitas vezes se tornar uma história local, mas de uma forma universal. Então, porque muitas vezes um documentário que você assiste que é da Ucrânia ou de outro lugar e impacta na gente, porque faz a relação da família, da mãe, desses arquétipos, né, dessas construções que impacta todo mundo, né? Ou por isso, ou por você querer ver o diferente. Eu não conheço a cultura chinesa e eu quero saber. Eu acho que quase tudo dá para você fazer documentário. Agora depende do recorte. Como é que você quer fazer, né? Que você pegou do Biscoitos. Tinha toda uma visão que a Glaucia tinha, que foi surgindo nela, ela se percebeu e aquilo foi bateram na Glaucia, né? Foi tipo, quase 5, 6 anos para ela fazer assim e tinha essa visão. Pode-se fazer uma ficção sobre isso? Às vezes até pode, mas não exatamente sobre a fábrica. Talvez uma ficção se passa nessa época com os funcionários da fábrica, que é um pouco o trabalho assim. Mas o documentário tem muito isso. Bate muito no diretor ou na equipe, né? Então, não é um documentário encomendado. Às vezes tem alguma coisa, eu estou conversando, eu moro num bairro. Vou pegar um bairro que eu acho muito interessante, Jacareí, que é o Vila Garcia. E tem toda a referência da influência mineira que o Vila Garcia tem, né? O quantos recortes de documentário ele podia dar? Eu tenho essa visão distante que eu não sou do bairro, mas se eu estivesse mais próximo do bairro, quanto que isso podia me impactar? Você pega São José dos Campos também, a gente brinca que passou da Ponte Santana ali a Minas Gerais já. Tem uma outra... Cara, quem mora no Santana é toda outra relação de quem mora no Aquários. A relação com São José, de pertencimento do vale, de outras coisas, é uma outra relação Então tem muito disso, de pertencimento. Qual que é a visão daquele documentário? Eu posso ter... E outra coisa que eu falo, eu posso fazer um documentário que eu vou ter uma visão, você vai ter outro recorte. Porque a nossa história de vida pode influenciar qual linha que eu vou, qual linha que eu quero retratar. Mas eu acho que sim, na minha opinião, quase tudo dá documentário. E você começar a pesquisar, literalmente quase tudo. Quando a gente entra nesse documentário que fala History Channel, tudo, tem documentário da formiga, de não sei o que lá, de um animal que passa e vai, anda 10 mil quilômetros, vai chegar lá do outro lado do continente, a rota migratória de pássaro, baleia, que isso... Então, depende do recorte, como você cria a narrativa. Aí que entra muito próximo de ficção. Então, a gente acha que o documentário é só soltar. Não, tem toda uma construção de uma narrativa, tem um momento de virada, por que eu escolho aquele momento que teve um conflito para a pessoa continuar assistindo. Então, nessa parte, talvez é muito próximo da ficção também, porque eu não posso, vou real, deixar a câmera, faço um recorte, a história está caindo, eu tenho que botar alguma fala ali que a pessoa continua assistindo, né? Para a questão de resumir, né? Tudo em mais ou menos ali 1 hora ou em uma série. Então como que eu faço? Então quais são os pontos principais? E série tem muito disso, né? Série que a gente comentou no intervalo, série de documental. Você pode ver que a série documental sempre na hora que vai acabar a série tem uma virada de chave se já assiste de novo, se maratona. Porque é isso, e isso é de série de ficção. Ele dá essa amarra.
Wagner, além da memória e dessa questão do pertencimento, a gente pode falar que o documentário também aguça essa questão do poder de fala, de dar o poder de fala para pessoas, ou talvez recortes sociais que às vezes não têm algum espaço ali dentro da mídia tradicional? Sim, eu acho que total, assim, ainda mais hoje em dia com acesso, né? A gente fala, eu falei, né, 2012 com câmera DSLR, que hoje ainda é realidade, mas com celular. Tem muitas pessoas, mob celular, festival de mobilidade de celular, né, trabalhando com essa questão mobile, né? Eu acho que dá o poder de voz, porque assim que acontece. Por exemplo, eu fiz um projeto para o Sesc. Claro que eu contratei um jornalista que fez uma pré-produção, tudo, mas quando eu vou, a minha visão daquela comunidade. Se talvez esse projeto eu tivesse contato, contratasse alguém da comunidade para fazer a pré-produção e ele fazer câmera para mim, esse documentário tinha ficado com uma outra cara, porque a minha visão é um pouco de olhar de fora, né? Uhum. E eu lembro na faculdade, estou falando isso de 12, 15 anos atrás, eu assisti, não lembro exatamente o nome agora, não sei se era Povos Darini, ou Darini é o nome do documentário, que era de 50 minutos, feito por uma comunidade indígena, que o documentário tinha outro tempo, os planos de outro jeito, porque eles têm a referência deles de filmar, eles não têm essa referência nossa de assistir TV desde que nasceu. Então você assistia outro tempo, para algumas pessoas era cansativo, só que era a linguagem e o formato que eles fizeram para eles assistirem. Né? E você falou de empoderamento, isso está acontecendo muito, você vê projetos, você vê muitos cineastas indígenas surgindo agora, que não existia. Produção, youtubers, né? Você vê MCs produzindo conteúdo, assim, o quanto que eles... E agora eles não estão... Isso que é interessante, né? Eles não estão falando só para a comunidade deles, para o entorno. Eles estão conseguindo pegar essa coisa do local, mais universal, e outras pessoas seguindo esses documentaristas, dando voz para esses documentaristas. A chance de poder contar a sua própria história, né? Sua história e o seu recorte, não com essa visão de fora, assim. Isso é bem interessante. E só que daí eu faço um parênteses. Mas não... Ah, então por causa disso, eu, Wagner, não posso fazer um documentário sobre uma comunidade? Posso. Uhum. Eu preciso ter esse cuidado, né? Porque às vezes também o pessoal fala assim, então o poder de fala, então só aquela comunidade, só aquele grupo, só aquela etnia pode falar dela mesmo. Não, por isso que existem pesquisadores, existe mestrado, tese, porque assim, eu enquanto estudioso, enquanto documentarista, eu também posso fazer um documentário. Mas um documentário vai ter uma outra linha, né? O mesmo documentário pode ter outra linha. Que é essa interferência da direção, né? Da direção, totalmente. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque é muito interessante, bacana, né, Wagner? Peço licença, rapidinho. A gente fala agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Jacareí. Hoje devem tomar a primeira ou segunda dose da vacina crianças entre 5 e 11 anos e pessoas com mais de 18 anos que, por algum motivo, ainda não iniciaram um esquema vacinal. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses ou a dose única de Janssen há 2 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 35 anos que tomaram a dose reforço da vacina há 4 meses. Então, a gente tem aí um novo público que pode estar se vacinando. E a quinta dose do imunizante está disponível para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos que tenham recebido a dose anterior há 4 meses ou mais. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações você pode conferir no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br. E o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba lança a exposição sobre tecnologia. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter João Lucas Batista, que está ao vivo com a gente no plenário da Câmara. João, quais são as informações para a gente, por favor? Bom dia para você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Fundação Cultural de Jacareí tem promovido aqui no MAV a exposição Tecnologia, com o intuito de trazer reflexões, né, sobre a vida moderna em sociedade e também nossas vidas pessoais. A cerimônia de abertura aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, dia 10 de agosto, e a exposição pode ser visitada entre as terças e sextas, das 9 horas da manhã até as 4h30 da tarde, e também aos sábados, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A exposição seguirá no MAV até o final deste mês, então tem um tempo bom aí para você separar um espaço aí na sua agenda para conferir essa exposição. Lembrando sempre que o MAV fica aqui no centro da cidade, na rua 15 de novembro, de número 143. Então fica aí o recado para quem quiser acompanhar a exposição do MAV deste mês, aqui no centro da cidade. Volto com você, Isabela. Muita arte aqui em Jacareí, e aproveitar agora esse momento que a gente pode estar tendo toda essa experiência de forma presencial. E mudando um pouquinho de assunto, o Comitê de Atenção a Pessoas em Situação de Acúmulo completou recentemente 1 ano de atuação.
Com o trabalho desenvolvido, foi possível mapear casos na cidade, além de mobilizar secretarias para ajudar as pessoas que passam por esta situação. Os casos de acúmulos compulsivos de materiais de diversas naturezas têm sido tratados com seriedade aqui em Jacareí, pois há cerca de um ano foi formado um comitê de assistência aos acumuladores. O comitê é formado por servidores públicos, entre eles a vereadora Maria Amélia. A ideia surgiu devido à denúncia que nós recebemos assim que nós chegamos aqui, em 2021, e ao mandar as indicações ao Poder Executivo, no caso, a Prefeitura, mandei para a Saúde, mandei para a Assistência Social, e as devolutivas não foram assim... Tinha uma solução para o caso? Não tinha uma solução, porque eles todos sabiam do caso, ambas as secretarias sabiam do caso, porém não conversavam sobre o caso. Conversando com a Patrícia Juliane, explicando a situação e o que nós poderíamos fazer. E ela sugeriu que nós reuníssemos as secretarias, que deram as respostas, para que nessa conversa a gente montasse um grupo para verificar o que poderia ser feito com essas pessoas em situação de acúmulo. Com o mapeamento realizado pelo comitê durante um ano de atuação aqui na cidade, foram constatados 24 casos de acumuladores na zona oeste de Jacareí, 22 na zona leste, 21 na zona norte, 5 na zona sul e 18 no centro, totalizando 97 casos até o presente momento. São vários tipos de acúmulos, Nós temos acúmulos de ferramentas, acúmulos de livros, acúmulos de animais. Nós temos acúmulos até que não se torna acúmulo, mas é o reciclador. Então, não cabe a nós aqui saber. As pessoas vão fazer a denúncia daquilo que está possivelmente incomodando em relação ao vizinho. Aí os técnicos vão avaliar se ele está em situação de acúmulo ou se ele está fazendo a reciclagem. Atualmente nós temos 97 casos de pessoas em situação de acúmulo no município, em fase de avaliação se são realmente acumuladores ou se são recicladores. Então essa é a primeira classificação que o Grupo Condutor está fazendo a partir desses dados que a gente levantou. As ações têm acontecido para o acumulador. O que a gente preconiza agora, nesses próximos momentos, é continuar a nossa educação permanente com as unidades básicas de saúde para que todo mundo conheça realmente o nosso fluxo e dê um encaminhamento correto, bem como fomentar as reuniões de projeto terapêutico voltado para os acumuladores. Então, num curto período de tempo, a gente já crê que vai ter um projeto terapêutico já mais específico, intersecretarias, fortalecido para cada acumulador. E que a gente possa ter isso, um cuidado mais ampliado para esse acumulador. Com o trabalho do comitê em andamento, os munícipes podem contatar as ouvidorias disponibilizadas pela Prefeitura para fazerem denúncias de acúmulos irregulares. A partir disso, dessa manifestação, é encaminhado para a vigilância à saúde, onde se tem uma equipe especializada da vigilância, composta por membros da vigilância ambiental, da vigilância de zoonoses e uma assistente social, que vai elaborar um relatório situacional. Então, ela faz esse diagnóstico, preenche esse formulário e encaminha para o CRAS, da assistência social, e para a unidade básica de referência desse munícipe, para que essa equipe forme ali uma reunião, faça uma reunião para discutir o caso do acumulador. E a gente volta a conversar com Wagner Rodrigo, que é produtor audiovisual. Estamos conversando sobre documentário brasileiro. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa por meio das nossas redes sociais e mandar seu comentário ou dúvida. Já tem bastante gente participando, mas segura um pouquinho que no segundo bloco a gente já traz os comentários para o Wagner. Wagner, para quem tem interesse em produzir um documentário, Você comentou que hoje em dia, com as câmeras novas, os celulares, o acesso é bem maior. Qual que é o primeiro passo para quem tem algum interesse para produzir um documentário? Tem dois caminhos que eu acho interessante. Normalmente, algumas pessoas surgem com a ideia, que eu acho que é um passo bem interessante. Às vezes eu tenho uma ideia, não sei como eu posso fazer, eu podia escrever um livro, eu quero fazer um vídeo. Acho que a primeira coisa é às vezes ter ideia. Um outro passo também pode ser ao contrário, às vezes a pessoa quer muito produzir documentário, não tem ideia e quer começar a produzir.
O que eu deixo, assim, é, primeiro, assistir bastante conteúdo audiovisual. E aí eu vou para além de documentário, não necessariamente só assistir documentário. É interessante, quando principalmente quem trabalha com arte, a gente até falou questão de exposição, né, deu umas dicas, tudo. Quando você vê exposição presencial, tudo, pintura, você vê questão de luz, você vê questão de referências. Até quando você assiste peça de teatro, parece besteira, mas tudo isso tem referências. Eu acho que você ter um arcabouço cultural é muito importante para você trabalhar com documentário. Depois pesquisar não necessariamente documentário, mas a linguagem audiovisual. Né? Porque hoje está muito híbrida isso, né? O doc-drama, ficcional, você está assistindo uma coisa que tem o Dilema das Redes, por exemplo, Netflix, depois tem a parte de ficção, depois tem a parte das entrevistas, né? Então você lê o que é enquadramento, o que é um plano geral, como que serve um roteiro, como que é colocar as ideias no papel. E hoje em dia, com a questão do YouTube, tem muitos tutoriais. Então, eu acho que é isso, a pessoa pesquisar, ver, procurar cursos livres, eu acho que isso é bem interessante. Colegas que já estão na área, né, para até conhecer a questão de equipamentos. Quando eu dava oficina tinha muito isso, né? Hoje nem tanto, mas a primeira coisa que a pessoa perguntava, que câmera que eu preciso ter? Eu falo assim, a primeira coisa tem que saber contar essa história. A câmera, o suporte depende muito bem. Às vezes a pessoa pode pegar uma câmera muito antiga, mas se ela tem uma ideia muito boa, até aquela fotografia de câmera antiga vai dialogar com o que ela está fazendo. Agora, se tem uma câmera linda, que no momento a pessoa, nossa, que imagem bonita, você não está ouvindo mais o conteúdo. É igual aquela peça de teatro que eu falo, começa a assistir, daqui a pouco começa a olhar para a iluminação, porque a peça já não está me chamando a atenção. Então, eu acho que o mais importante é você entender, ter esse conteúdo e dialogar estética com técnica. Qual é o principal? Sinceramente, depende muito do conteúdo. Então, você vai fazendo, tem documentários que mostram a natureza, né, dessa coisa do mundo. Daí, a estética tem que ser muito importante, a técnica, né, porque isso vai mostrar com qualidade isso. Né? E tem outros que, às vezes, a imagem não tá bacana, mas é um documentário que eu tive que fazer câmera na mão, porque para mim entrar naquele lugar de ocupação, tudo, o mais importante é o conteúdo. Eu não vou preparar luz, eu não vou preparar microfone, vai ser microfone na câmera, porque ali o mais importante é o conteúdo. E o jeito que você segura a câmera até conta um pouquinho sobre o cenário e a cultura, por exemplo, né? tem um documentário que assisti muito tempo, preciso até rever, que eu acho que é o Prisioneiro da Grade de Ferro, não lembro se é isso, que conta a história do Carandiru um pouquinho antes de ser demolido, que um momento o diretor deu a câmera para os prisioneiros, para quem estava encarcerado, assim. Tipo, é uma outra, porque se ele não conseguiria entrar, ia ter toda a relação depois ele faz, quando ele destrói, assim. E é isso, né? Ele viu que em algum momento dele, ele não podia deixar a melhor câmera, era uma câmera handcam simples, né? Devia ser mini DV na época, ou outro. Então tem um pouco disso da linguagem. Agora, para começar buscar, refletir, começar a produzir conteúdo. Ver como que é essa relação, assistir que tipos de documentário que eu tenho. Então eu quero um documentário, a gente está falando, quais são os tipos de documentários? Existem vários conceitos, cinema direto, cinema verdade. Tem documentaristas que falam que a gente precisa ser uma abelha no estúdio. Então é como você não vê a interferência da pessoa. Daí você vê alguns documentários, você vê a voz do diretor. Você vê seu diretor se filmando. Ele é a pessoa que entra na comunidade indígena e está... Não tem o certo e errado, você tem que encontrar qual é a sua linha de produção. Muito pelo objetivo, né, pelo Wagner? objetivo. Qual que é o objetivo do meu documentário? E aí, em cima disso, você vai ver qual a posição, enquadramento, câmera... Tem um vídeo que eu vi na internet, eu achei muito interessante, até usei algumas oficinas. Um rapaz fez um curta-metragem documentário usando só a imagem do Google Maps. Olha só. Só que o texto narrativo que ele fez, só que ele fez uma coisa que dificilmente a gente conseguiria. Ele conseguiu filmar o momento que o Google Maps ia filmar a rua dele, o carro não conseguiu entrar e deu ré na frente dele. Então ele meio que mostrou que ele não deixou, porque ele não queria que registrasse a rua dele. E a partir disso ele começa a construir toda uma narrativa pesquisando. Ele conseguiu vendo pessoas sendo enquadradas na rua, em comunidades, com a polícia, a pessoa na parede, mostrando mudanças da Copa do Mundo, Olimpíadas, destruindo a comunidade. Um lugar tinha uma comunidade, daqui a pouco tinha uma avenida, cada história. E ele foi conseguindo 6, 7 com imagem do Google Maps. Quer dizer, ele nem pegou a câmera e tem a imagem dele lá filmando, demonstrando que ele estava registrando ele. Eles registram a gente, mas quem que registra o Google? Ele não usou câmera. São inúmeras possibilidades, Tem né, várias Wagner? possibilidades. E falando um pouquinho sobre essa questão cultural, né, é importante a gente salientar que na Fundação Cultural aqui de Jacareí sempre tem muitas oportunidades, inclusive oficinas que você também já participou. Então é só ficar atento dentro do site, acompanhar ali no Instagram, no Facebook, Fundação Cultural de Jacareí, que tem bastante acesso. Deixa eu ter 2 dicas rapidinho. Eu sei que está tendo nesse momento uma oficina de cinema, que é mais abrangente que o Luiz Brasileiro, que é feito no MAF. E se não me engano, as inscrições estão abertas ainda. Isso é para o público mais jovem e adulto. E no Seju tem uma oficina de cinema também com o Luiz Brasileiro, focado para o público de 13 a 18 anos, gratuitamente acontecendo nesse momento na cidade. Então, como fazer? Se alguém for adulto, tem essa turma à noite. Se for adolescente, no centro de juventude também está tendo. Ótimo, Wagner. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, também para responder as perguntas do pessoal de casa. Peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre a sessão ordinária e vai saber mais sobre o lançamento da coleção de livros infantis da escritora Bruna Bicudo. A gente volta daqui a pouco.
entrevistas, notícias, cultura, informações, arte, divulgação dos atos legislativos. A TV Câmara Jacareí é uma das primeiras TVs legislativas do país e uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através de canal de TV aberto, canal de TV fechado e redes sociais, a TV Câmara faz exibições gravadas e ao vivo. Uma equipe de quase 30 pessoas atua para comunicar os trabalhos dos vereadores e mostrar ao jacareense o que acontece na cidade. TV Câmara Jacareí, há 14 anos sendo a TV pública da cidade. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores da Casa Legislativa. Então a gente tem aí em primeiro o Valmir do Parque Meia Lua, que é do União Brasil. Ele enviou o pedido de informações sobre a falta de água encanada aos moradores do sítio Santo Antônio, na estrada do Jaguari, bairro Pagador Andrade, na região norte de Jacareí. Temos também o vereador Paulinho do Spot, do PSD, que enviou requerimento à EDP pedindo a realização de serviço de poda de árvores na rua Juruna, no Chácaras Reunidas do Igarapés, região oeste de Jacareí. E por fim, temos o vereador Abner, do PSDB, que enviou indicações pedindo instalação de sinalização e guardrail na Avenida 12 de Julho, em um nominho um pouquinho difícil em inglês, no conjunto 22 de abril, e capina e limpeza na rua Francisco Maciel, no Cidade Nova, Jacareí.
Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro das novidades legislativas que definem todas as questões aqui em Jacareí. A gente volta a conversar com Wagner Rodrigo, que é produtor audiovisual. Estamos conversando sobre documentário brasileiro. No dia 7 de agosto foi comemorado a questão do documentário brasileiro e a gente está recebendo aqui o Wagner. Tem algumas pessoas participando aqui do nosso chat ao vivo. A gente começa com a Fátima Ferreira. Bom dia, Fátima. Fátima diz o seguinte: sou de Jacareí, mas há 37 anos moro nos Estados Unidos. Então a gente tem aí um pessoal de fora assistindo a gente. Muito interessante essa matéria que foi apresentada hoje. Amo documentários, aprendemos muito com eles. Amo meu Brasil, mas minha cidade mira no meu coração. E uma companhia eu retorno para ela, em uma oportunidade, né? Parabéns por esse programa maravilhoso. A gente agradece muito, Fátima, pela sua presença, pela sua participação. Um abraço aí, mesmo que de longe. A gente tem também o Rodrigo Romero. Isabela, pergunte ao Wagner Rodrigo quais são os 3 melhores documentários que ele viu e quais os diretores que ele mais admira. Aquelas perguntas difíceis de responder, né? Pesado. É assim, eu citei, eu não lembro a direção de quem foi, mas O Prisioneiro da Idade de Ferro foi uma coisa que marcou muito na época da faculdade, ali nos anos 2000, assim. E se for juntar, assim, eu acho que é a obra do Eduardo Coutinho, assim, né? O Jogo de Cena, Palace e outros, assim. Eu posso colocar esses 3, assim, pensando em documentários, como um dos melhores, assim. Eu fico com dificuldade de colocar melhores porque, assim, às vezes tem um documentário que você gosta muito da estética, tem um documentário da fotografia, tem um documentário que tem muita questão do conteúdo, que é a forma do Eduardo Coutinho, que é essa coisa. O Eduardo Coutinho faz um tipo de documentário, que é essa, que a gente fala da cabeça falante, né, tal, de ficar conversando, entrevistando, que poucas pessoas conseguem fazer. A gente fala que só ele consegue fazer, porque senão fica aquela coisa chata, né, tipo, vira uma coisa muito normal, assim. Ele consegue fazer de uma cena, assim, né, e tem essa cena do Palace que eu acho muito legal, que ele fica lá no empreendimento, né, no condomínio, assim, né, e consegue tirar cada história de cada morador que tem lá, e tem uma cena que ele entra, ele filma, tipo, a câmera de segurança com as pessoas, então ele se filmando com a câmera, que é uma coisa que ele consegue fazer, e eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito dessa linha de documentário, que não esconde que está sendo um documentário. Uhum. Então, você vê o microfonista em algum momento entrando, alguma outra câmera, assim, porque é isso, assim, está acontecendo e surge. Tem uma cena que a gente gosta muito do Santos Alfaiate, que a gente está gravando com ele, e do nada vem um cliente, um senhor japonês, assim, eu lembro muito disso, assim, e é assim, grava, e é rápido, a câmera fica num plano diferente, assim, porque é isso, é o momento que aconteceu, aquilo entrou pro documentário, assim. Então, acho que o Eduardo Coutinho, assim, se for enquanto referência, né, tem uma coisa que a gente acabou nem citando, eu não conheço muito o trabalho dele, mas o documentário brasileiro ele é criado nessa data pelo cineasta Oney São Paulo, que foi um cineasta da época da ditadura. Ele foi preso, torturado por um filme que ele fez sobre o sequestro, se eu não me engano, de um avião, se eu não me engano. Então tem vários documentaristas, você começa a pesquisar assim, tem muitas coisas que a gente não fica sabendo. Eu acho que a grande dificuldade nossa, a gente está falando até isso de consumir produtos, assim, né? A gente até, às vezes eu acho, né, que... Eu sou uma pessoa que eu não me considero documentarista, eu me considero mais um produtor audiovisual e um produtor cultural, que tem essa questão do documentário e produção audiovisual como a vertente mais forte. E eu acho que a grande importância é a questão de repertório. Então o meu repertório muitas vezes vem de outras áreas, de outras artes, não somente de audiovisual, não somente de documentário. E a gente tem uma grande dificuldade, principalmente aqui na região anterior, de às vezes consumir isso. Então, quando eu estava em São Paulo fazendo faculdade, era muito mais fácil ver algum documentário premiado em outros festivais, você vê no MIS, em algum lugar gratuitamente. E a gente tem essa dificuldade de ter esse repertório e conhecer mais. De ter o acesso mesmo, né, Wagner? E muitas vezes em oficinas, né, que eu dou assim, eu sinto que as pessoas não têm repertório. Eu acho que o meu repertório não poderia ser muito maior, eu não sou aquele cinéfilo, né? Mesmo tendo feito parte do cineclube lá no começo da fundação, eu não sou aquele cinéfilo, mas quando eu dou oficina e começo a falar as referências que eu tenho, eu falei, nossa, as pessoas não conseguem ter acesso, porque as pessoas têm menos referência e menos acesso ainda. Né? Então, tá pegando essa parte do Rodrigo, eu sei que esse é um grande cinéfilo, né, irmão do Daniel Leite, sim. Essas são as pessoas, esses documentários que eu mais gosto, assim, mas tem muito mais. Assim. Então tá aí, o Eduardo Coutinho, uma ótima dica para estar assistindo alguns documentários. A gente tem a Jaciara Costa, bom dia, família TV Câmara. Prazer receber sempre você aqui, Jaciara. Amo ver os documentários, um resgate de uma história, as culturas e as vivências e os sonhos. Parabéns.
Muito legal falar um pouquinho sobre o documentário que justamente faz esse resgate, né? Agora, Wagner, só pra gente fechar rapidinho, quais são os principais desafios, além do acesso ao documentário, às produções que são realizadas no Brasil? Quais são os principais desafios de ser produtor audiovisual no geral aqui no Brasil, em Jacareí, e principalmente trabalhar com documentário? Eu acho que o grande desafio, pensando em a gente como produtor independente, é tornar público o que você faz. Só que ao mesmo tempo o que é um desafio hoje está muito mais fácil com as plataformas Vimeo, YouTube, assim. Então acho que a grande dificuldade antigamente você fazia um documentário, gravava no VHS, no DVD, mandava para alguns cineclubes para eles exibirem, a pessoa tinha que ter aquilo. Mesmo hoje a plataforma sendo mais fácil você ter um YouTube da vida, mas você sabe que não adianta só você botar um vídeo lá. Porque assim, o algoritmo não está famoso, não vai. Acho que então tem muita coisa produzindo boa aqui no Vale Histórico, em outros lugares que a gente não acessa. Até essa moradora que tá do Jacareí, que está nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se ela teve acesso a um ofício de Jacareí, Capital do Biscoito, Sapucaia, Carpição, são documentários feitos aqui na cidade que está na internet. E só para fechar essa questão, uma coisa que a gente deixa muito feliz com ofícios, que continua produzindo assim, são episódios simples que a gente fez, mas assim, somando tem mais de 120 mil visualizações. A gente tem um episódio com 40 mil visualizações e o mundo todo. Então, ao mesmo tempo que hoje em dia a gente quer que chegue, é uma dificuldade de chegar, mas com essas plataformas de YouTube está chegando mais fácil. Que essa é a realidade que a gente está falando, né? Que é regional, que é daqui do município, mas ao mesmo tempo é universal, né? É uma história que é uma história universal de estar contando. Isso é muito legal dos documentários. Peço licença novamente. A Câmara Municipal aprovou na sessão de ontem o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que cria gratificação por desempenho de atividade delegada aos integrantes da Polícia Militar aqui em Jacareí. Aprovada por 11 votos favoráveis e uma falta da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, que está de licença médica, a atividade delegada será feita por meio de convênio entre a Prefeitura e o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, com gratificação a ser paga mensalmente aos policiais militares que exercerem as atividades em horário de folga. Sobre os demais projetos discutidos na ordem do dia e também sobre as solenidades realizadas na 24ª sessão, você pode conferir por meio do site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. Como o milho se transforma em pipoca? O sol e a lua são amigos? Essas são algumas perguntas respondidas na coleção de livro Primeiro Olhar. A escritora jacareense Bruna Bicudo retrata em 10 obras as versões infantis sobre o mundo. Imagina poder voltar no tempo e, com o primeiro olhar de uma criança, observar tudo o que acontece. A coleção de livros da escritora jacareense Bruna Bicudo desperta o encanto nos pequenos. As obras reúnem situações protagonizadas por crianças, principalmente durante o isolamento na pandemia. 24 horas por dia com crianças que não param o tempo todo. Então, eu acabava entrando na brincadeira com ele e via, né, que a criatividade da criança ela é infinita, né? Ela não se enquadra em nada, ela não é padrão, né? Igual ao pensamento do adulto. E nessa eu comecei a pegar as ideias dele e passar para o papel. A coleção Primeiro Olhar possui 10 livros, a maioria de poema. Cada obra narra uma descoberta ou aprendizado do público infantil. Títulos como Bichinhos Internos, O Mergulho do Sol e A Pipa são alguns exemplos. A história do vento demonstra a imaginação na infância. Eu estava conversando com 2 sobrinhas na porta da casa da minha irmã. E o vento bateu a porta e elas, o que aconteceu? Quem fez isso? Eu, nossa, foi o vento, calma. Aí elas, onde ele se escondeu? Cadê ele? Então, não, elas não sabem que o vento é uma massa de ar, mas elas achavam que era uma pessoa. Então, eu acabei fazendo um texto sobre isso. O processo de produção das obras teve início em 2020. A partir dos textos concluídos, foram selecionados 4 ilustradores para dar vida às histórias. Bruno Miranda é um ilustrador renomado, com prêmios em Cannes e até mesmo um projeto com o escritor Stan Lee. Seu trabalho está presente em 6 livros da coleção Primeiro Olhar. Quando eu pego um texto para ilustrar, eu fico muito preocupado em não sobressair mais que o texto, porque afinal de contas o escritor é o autor, né? Então eu não quero competir com ele em nível de importância. Por mais que livros infantis tenham, às vezes a criança não sabe ler, então ela se baseia mais na história pela ilustração, mas a ilustração é um suporte para o texto, né? No caso dos bichinhos lá,
ela tinha uma imaginação, e aí ela conta só sobre isso, os bichinhos internos que a criança tinha. Mas não tinha como eu ficar... Ela falava uma coisa e eu ilustrava, falava e ilustrava. Aí eu tinha que criar uma história paralela para ajudar a contar a história dela. Então, tem todo esse suporte. Assim. A coleção de livros infantis foi lançada de forma independente. Foram diversos desafios, mas para a Bruna, nada supera a experiência de poder traduzir o aprendizado de ser mãe. Quando você participa mais da vida do filho, você acaba renovando a sua, trazendo de volta a sua criança interior, né? E você acaba revendo o mundo nas simplicidades, nas pequenas coisas, né? Você acaba olhando com carinho de criança, que nem as cores, você quer mostrar para o seu filho como o mundo é lindo, né? Lorenzo sabe bem disso, ele foi um dos principais motivos para que sua mãe colocasse o sonho de escrever livros infantis em prática. O Lorenzo tinha uma pipa. Uma pipa que não queria empinar. As obras já foram lançadas e a expectativa é que em breve a coleção de livros Primeiro Olhar esteja disponível na Biblioteca Municipal e em projetos dentro das escolas de Jacareí. Lorenzo é uma fofura. Parabéns aí novamente, Bruna, pelo trabalho. E mudando um pouquinho de assunto, de 12 a 28 de agosto, o Circuito Sesc de Artes, promovido pelo Sesc São Paulo em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio, serviços e turismo, leva cerca de 85 ações artísticas e educativas em 14 roteiros que percorrem praças e parques durante 3 semanas, com o objetivo de estimular o uso dos espaços públicos como lugares fundamentais para o convívio social e a troca de experiências e também de aprendizados. O Sesc São José dos Campos estreia a programação do Circuito Sesc de Arte 2022 no Vale do Paraíba nesta próxima sexta-feira, amanhã, no dia 12, em Jacareí, no Pátio dos Trilhos, com atividades e atrações artísticas que buscam provocar novas percepções, reflexões e vivências. Essa programação acontece das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. A programação completa você confere no site circuito.sescsp.org.br. Mais uma programação de arte aqui em Jacareí. E a gente volta a conversar com o Wagner Rodrigo, que é produtor audiovisual. Continuamos conversando sobre arte. Wagner, só para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos futuros. Então, eu acho que só para deixar um convite, né, que eu Narrar para Encantar, é um que eu consegui produzir, e acho que fazia tempo que eu não fazia um documentário autoral, que a gente lançou ano passado. Então, um documentário que tá eu, a Carol do Brasil e a Cíntia, e foi um filme que entrou meu filho também, com essa relação da pandemia, que até é legal ver a matéria, né? Então, eu comecei a contar muita história, eu sou essa pessoa de contar história, eu falo que eu não sou contador de história, por isso que eu conto história por imagens, fazendo vídeos, né? Então, eu gostei muito dessa relação. A gente está com um projeto chamado Arqueologia Nossa História, que foi um projeto pelo edital do PROAC, que a gente entrevistou a Cláudia e arqueólogos de outras cidades que estão usando o acervo de arqueologia de Jacareí. Muitas pessoas não sabem que Jacareí tem um acervo de 400 mil fragmentos de sítios arqueológicos da cidade, do Brasil todo. Esse documentário, na verdade, é um vídeo institucional com híbrido, uma cara de meio de documental, vai estar no site do Cultura do Governo do Estado. Ainda não está no ar, mas assim que tiver a gente divulga, né? E eu tenho, nesse momento estou num projeto chamado Pandemina, né, fazendo a coprodução, co-direção com a Nath, a gente está num processo dos personagens, de visita assim, e eu tenho muita vontade, uma coisa pessoal, eu trabalho muito com projetos que eu faço registros sobre educação integral. Pegada mais de vídeo reportagem, vídeo documentário, registrando experiências de escolas que trabalham em tempo integral, de educação integral, Heliópolis, São Paulo, interior. E eu tenho muita vontade de fazer um documentário registrando essas experiências pelo Brasil, que é uma coisa que eu estou começando a pensar, eu tenho vontade, e como referência muito com o pessoal que faz produção do Instituto Alan, do Maria Filmes, que eles têm, por exemplo, Territórios do Brincar, que eles registraram vários tipos de brincadeiras do Brasil todo, brincadeira comunidade indígena, caiçara, do interior, sul, e quanta oportunidade que a gente tem de educação integral. E quando a gente fala de educação integral, não é educação de tempo integral, é educação da integralidade do ser, de relação com a natureza, com o meio ambiente, e tem muitas experiências boas, públicas pelo Brasil todo, é uma coisa que eu tenho vontade de registrar. Legal, e é um assunto que está presente na vida de todo mundo, né? Todo Tanto dia. dos pais quanto das crianças.
crianças. Né? Então vem muita novidade por aí, né, Espero Wagner? Que sim. Muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer estar podendo falar sobre cinema, audiovisual aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigada, Obrigado Wagner. pelo convite e obrigado a todos que comentaram, fizeram as perguntas. Espero ter respondido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no Facebook e também no YouTube TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa quinta-feira.